Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz, tranquilos. Vamos estar abrindo no Salmo de número 100. Salmo de número 100 diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Até aqui. Vamos orar. Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, aquele que nos criou, que na eternidade passada já nos conhecia e nos escolheu, Senhor, para sermos Teus filhos. Senhor, obrigado por esse presente, que nós possamos estar sempre Te engrandecendo, que possamos estar sempre exaltando o Teu nome e que a Tua palavra, Senhor, não se aparte nem da nossa boca, nem do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então vamos ao nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos avançando nessas parábolas tão importantes. Mateus 25. O texto base vai ser no versículo 14. Mateus 25, versículo 14 diz assim: Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu oro pela palavra dessa noite, pedindo que o Senhor venha abrindo o entendimento de Tua igreja, que o Senhor venha, Senhor, nos confrontando através da Tua palavra, que o Senhor venha, Senhor, me capacitando a transmitir a palavra de maneira bíblica, que nós possamos todos sermos edificados pelo Teu poder através da pregação da Tua palavra. Fala conosco através da palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Recapitulando, Jesus está falando da sua volta. Então, todo o capítulo 24, ele veio dando sinais das coisas que iam acontecer. E nós vimos juntos que hoje nós estamos vivendo um período chamado princípio das dores de parto. Marcado por quê? Por pestes, por terremotos, por violência, por perseguição ao evangelho, por surgimento de falsos cristos, de falsos profetas. Se a gente olhar a fotografia do mundo, do ponto de vista bíblico, o mundo está uma enorme bagunça. Só que Jesus, além de avisar como estaria o mundo e de nos avisar que o próximo passo é o período chamado Grande Tribulação, que vai ser um tempo como nunca houve na Terra, Jesus, a preocupação dele é edificar seus filhos. E ele vem e nos traz 4 parábolas. A primeira delas, a parábola da figueira, falando dos sinais dos tempos, mostrando, olha, quando vocês virem esses sinais aqui, que são os sinais da iminência da minha volta, vocês exultem, porque a vossa redenção é chegada. Só que aí Jesus me traz 3 parábolas seguidas, falando de como está preparado para a vinda do Senhor. E o ponto aqui é extremamente importante, porque veja, se Jesus ensinou sobre isso, e o tempo todo a Bíblia alerta para você estar vigilante, é porque vai ter gente próxima à sua volta que não vai estar focado em Cristo. E o interessante nessas 3 parábolas, Jesus pega exemplos daquela época. Primeiro ele pega 2 servos, aí ele mostra um que serve cuidando dos seus irmãos e outro que vive uma vida toda bagunçada. Aí depois ele conta a parábola das 10 virgens, mostrando a necessidade do crente de brilhar,
de estar vigilante, de estar atento. E aí ele vem propondo a parábola do talento. Quando eu vejo essas 3 parábolas falando para a igreja, eu tenho que entender o quadro geral delas. Eu não tenho que ficar procurando minúcia. Ah, virgem é isso, óleo é aquilo, servo é aquilo outro. Não, eu tenho que olhar um quadro geral. E o quadro geral é o seguinte: no reino do Senhor, na igreja, existem 2 grupos. Os que estão preparados em Cristo, que nasceram de novo e que têm uma vida cristã correta. E o segundo grupo, aqueles que não estão vigiando, que pelo final da parábola mostra o quê? Que eles não são salvos. E o destino deles é o inferno. Então qual que é a ideia de Jesus? Que você faça um raio-x, uma radiografia da sua vida. É muito importante, de tempo em tempo, o cristão estar examinando a sua vida, para ver se ele está no caminho do Senhor. Por quê? Porque existe muita gente que um dia cai de paraquedas na igreja. Ouve a palavra, até de maneira alegre, de coração aberto. Ela acredita na palavra, olha o termo que eu usei. Ela acredita na palavra. E começa a seguir. Só que num determinado ponto, aquela fé não tem raiz em si mesmo. É uma fé temporária. É uma fé apenas com a mente. É uma fé de origem humana. Para a salvação, fé humana não adianta. Para a salvação é necessário nascer de novo. Nascer de Deus. E receber a fé verdadeira. O que acontece? A fé verdadeira produz obras verdadeiras. A fé falsa, ela até que dá uma enganada. A pessoa dá um glória a Deus, dá um aleluia, carrega a Bíblia, conversa que nem crente. Só que é o tipo de fé que não salva, porque ela não tem origem em Deus. Então a grande questão aqui é o seguinte, é você fechar para balanço. Se eu morrer hoje, eu vou para onde? Para o céu ou para o inferno? Como eu posso saber que eu sou salvo? Primeiramente, o meu espírito testifica que eu sou filho de Deus. Só que não só isso, por quê? Porque o coração do homem é enganoso, a Bíblia fala, é corrupto. É muito importante eu avaliar pelo estilo de vida que eu vivo. Quais são os meus valores? O que é que domina a minha vida? Quem é que ocupa realmente o meu coração em primeiro lugar? E por que isso é importante? Gente, pode acontecer de tudo na sua vida. Menos você morrer e a hora que abrir o olho no inferno. Principalmente para alguém que carregou Bíblia a vida inteira e cantou música de crente a vida inteira. E pode ter sido um tremendo enganado. Um religiosão. O pastor fala, agora vamos fechar os olhos. Fechou os olhos. Agora vamos levantar a mão, levanta a mão. Agora ajoelha, todo mundo ajoelha. Agora levanta, todo mundo levanta. Eu sou um bom religioso. Faço tudo que o pastor me manda. Você e sua religião vão passar a eternidade no inferno. Porque salvação é para nascido de novo. Para aquele que recebeu Jesus em seu coração. E entenda, o primeiro sinal de alguém que nasceu de novo, a primeira consequência do novo nascimento é amar a Deus. Amar Jesus sobre todas as coisas. Então, antes de nós entrarmos na parábola, entenda. Se você diz que você é um crente, que você é nascido de novo, que você tem a salvação, Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Se Deus, isso só você pode responder. Como pastor, nós temos discernimento, temos critérios bíblicos, eu bato o olho e dá para ver mais ou menos como a turma está. Mas veja, quem tem que responder essa pergunta é você. Na sua escala de valores, naquilo que realmente importa. Porque essa pergunta tem consequências eternas, irreparáveis. Depois que morreu, já era.
Não tem segunda chance. E o que acontece? Nós vivemos num país onde o evangelho foi deturbado. Nós vivemos um evangelho bagunçado. Você vê frases assim: dá uma chance para Jesus. Você que quer Jesus, vem aqui na frente. Gente, no Brasil, 90% das pessoas quer Deus. Só que ela quer o Deus dela. Ela quer o Deus da maneira dela. E quer um Deus que sirva como alguém que vai só melhorar a vida dela. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele tem uma maneira de ser servido, de ser adorado. Existem princípios e verdades que para alguém que nasceu de novo, ela vai conseguir viver isso numa boa. Vai ter luta, vai ter dificuldade, normal, todos têm. Vai ter crises de fé? É possível. Mas, primeira coisa, antes de entrar na parábola, o primeiro sinal que você nasceu de novo é você amar Jesus. Alguém que não nasceu de novo não vai conseguir amar Jesus como primeiro. O máximo que ele vai conseguir é ter um conhecimento intelectual, no qual ele vai achar que Jesus é muito bacana. Até a mente dele é capaz de achar que Jesus é Deus, mas parou ali. Essa fé não é a fé bíblica. É insuficiente para salvar. Como eu costumo dizer, a distância entre o céu e o inferno é 2 palmos entre a mente e o coração. É no nosso homem interior que acontece o novo nascimento. Ele muda. Deus pega, por exemplo, uma tranqueira como eu, um lixo como eu, e transforma num pregador da palavra. Talvez você não seja tão lixo quanto eu, mas você é tão pecador quanto eu. E precisa da mesma maneira da graça de Deus. Tem que haver um momento na sua vida onde Deus interviu nela, colocou a mão e resgatou você. E a partir daquele momento você tem que ver mudança na sua vida. Você tem que ver uma nova atitude. Aqui a parábola dos talentos, ela nos fala muito de uma atitude interior. Agora entenda, da sua força sozinho, você não consegue ter a atitude interior que está envolvida aqui. Da sua força sozinho, você não chega onde tem que chegar. Agora, Deus habitando em você, quando você crê, o Espírito Santo vem morar dentro de você. É Ele que te capacita a cumprir o que está aqui. Por isso que a parábola é tão radical. Ela mostra 2 grupos. Um deles é inferno, o outro é eternidade com Deus. Radicalmente. Então o que eu quero mostrar para vocês? Que vida cristã, ela não é apenas uma fé. Eu creio em Jesus. Mais ou menos é o que Tiago, o irmão de Jesus, fala. Me mostra a tua fé através das tuas obras. Nós não somos salvos por obras. Mas aquele que tem uma fé bíblica vai ter obras bíblicas. Vai ter uma vida compatível. Se você não tem o que está sendo dito aqui, meu conselho, como eu sempre falo, antes de dormir, bota a cara no pó. Conversa com Deus. Pede misericórdia. Porque você pode ser um grande candidato ao inferno. Vivendo dentro de uma igreja. Se enganando através de obras mortas. E a hora que Jesus te chamar, já era. Não vai ficar para amanhã. Quando Jesus recolher, pode ter qualquer idade, até vocês que são novos. Para quem é novo, passa no cemitério e vê quanta criança tem enterrada lá. Você não sabe quanto tempo você tem na terra. Nós esperamos que tenhamos bastante. Mas e se Jesus chamar você essa noite? Concordam que é possível? Para morrer basta estar vivo? Então é algo que eu preciso resolver no meu coração. Amém? Amém. Então vamos à nossa palavra. Vou reler o versículo 14. Porque isso também é
como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Gente, era muito comum na região da Palestina você ter os administradores. O camarada era muito rico, ele tinha servos, entregava uma quantidade de dinheiro na mão deles para eles administrarem. É isso que a parábola está fazendo. O povo aqui entendeu tudo. Pegou Gilmar, pegou Oscar, pegou Rodrigo, entendeu? Entregou uma grana na mão de cada um. Olha, negocio com o meu dinheiro e a hora que eu voltar eu presto conta. É isso que está sendo ensinado aqui. E aí o texto continua, versículo 15. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Veja que interessante. Primeiro ensinamento da parábola. Cada um tem o seu lugar no corpo. Eles receberam os talentos de acordo com a sua capacidade. Cada um tem um ministério, cada um tem um chamado, cada um tem uma obra. Cada um tem uma vida desenhada por Deus. Nós vamos fazer coisas diferentes como cristãos. Cada um de acordo com aquilo que Deus deu. Deus nos conhece, Ele nos fabricou, Ele nos deu dons, Ele nos capacitou. Então cada um aqui, de acordo com a sua capacidade, recebeu um chamado de Deus. Entendeu? Na igreja brasileira, quando o pessoal fala em talento, o pessoal pensa em talento musical, talento para pregar, talento para evangelizar. Alguém já ouviu algo nesse sentido? Gente, talento. Um talento é o salário de 20 anos de trabalho. O primeiro que recebeu 5, recebeu dinheiro equivalente a 100 anos de trabalho de um trabalhador. O segundo recebeu o equivalente a 40 anos de trabalho de um trabalhador. E o terceiro recebeu o equivalente a 20 anos de trabalho. Talento aqui na parábola é uma quantidade de dinheiro. Que não foi pouca. Se você fizer a conta, R$100 a diária de trabalho, olha quanto é que dá 100 anos. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Se não me engano, vai dar 36.500 no primeiro ano, vezes 10, 360 mil, 3.600.000 reais. É o que o primeiro recebeu. É muito dinheiro. Entendeu? E aí o que acontece? O Senhor entregou essa quantidade de dinheiro e foi para uma terra distante. E aí a parábola continua. Versículo 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos, e fez as contas com eles. Vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? Era comum. Veja, naquela época não se viajava de avião. Uma viagem poderia chegar a levar meses. Então, o dono do dinheiro entregou aquela quantia, voltou para sua casa e, passado muito tempo, ele veio pedir conta. Mostrando o que aqui? Jesus está nos ensinando que nós vamos dar conta a Deus daquilo que nós fazemos na nossa vida. Você vai prestar conta. Você vai prestar conta daquilo que recebeu. E o dia que essa prestação de contas chegar, você vai estar cara a cara com o Senhor. E aí só vai ficar aquilo que é verdadeiro. Só vai ficar aquilo que foi feito em Cristo. Só vai ficar aquilo que realmente interessa. Toda essa bobeirada que a gente tem, inclusive eu, a gente ama essa vida, né? Tudo isso aqui vai fritar, vai queimar, não vai querer dizer nada. O tipo de roupa que você vestiu não vai importar nada para Deus.
o que você comeu, qual a casa que você morava, o carro que você tinha, para Deus não quer dizer nada. Você vai prestar contas a Deus segundo a palavra, segundo a Bíblia. E você não vai poder alegar que não sabia. Eu imagino mais ou menos, isso aí não está na Bíblia, é uma ilustração minha que eu vou fazer agora. Você vai chegar lá em cima e vai falar, nossa Deus, eu não sabia. Aí vai falar, peraí, onde é que você... Você não morava em Pinhais, na rua tal, endereço tal, não tinha uma igreja lá? Ó, peraí, está anotado aqui que no dia 24 de novembro de 2021, meu servo pregou lá e te avisou do que ia acontecer hoje. Só que naquele dia, eu estou vendo aqui que você não deu nem bola. Você olhou e falou, pastor chato. Só que naquele dia não vai ter chato. Porque naquele dia você vai enxergar a única verdade que existe no universo. E ninguém que está nessa sala vai escapar de dar contas de si a Deus. Ninguém. Hebreus 9:27 fala o seguinte, ao homem está ordenado morrer apenas uma só vez, vindo após isso o juízo. Assim que esse corpo morrer, a sua alma não vai morrer. Você vai estar cara a cara com Deus. Primeira coisa que vai acontecer, se você é um filho de Deus, é um servo de Jesus, você vai entrar para um lugar chamado paraíso. Se você não é um servo de Jesus, não nasceu de novo, é inferno direto. Local de tormento. Essa é a verdade bíblica. Qualquer coisa que você escutou fora disso é papo furado, não está na Bíblia. Então eu vou dar conta da minha vida a Deus. Amém? Então é com esse foco que eu tenho que entender essa prestação de contas. E aí o texto continua, versículo 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com ele granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Veja que interessante. Gente, Deus é justo. Ele dá os talentos de acordo com a capacidade. Ele cobra o negociar os talentos de acordo com a capacidade. Como eu sei disso? Um ganhou 5. Outro ganhou 2. Os 2 tiveram o mesmo prêmio. O que eu tenho que entender, gente? Salvação é pela graça. Mas depois que eu morrer, eu vou dar contas a Deus do que eu fiz com esse meu corpo físico, do que eu fiz na igreja, do que eu fiz como ser humano. A Bíblia nos mostra que vai existir prêmio. Esses 2 foram fiéis, eles pegaram aquilo que Deus deu e negociaram com aquilo e multiplicaram. Os 2 tiveram o mesmo prêmio. Entra no gozo do teu Senhor. Vocês 2 vão ser colocados sobre o muito. Aí um poderia até perguntar, falar, mas Senhor, eu só fiz esse pouquinho aqui. E ele fez aquele tantão. O Senhor com certeza vai responder aquele dia, não tem problema. Porque esse pouquinho era o que estava dentro da sua capacidade. E você pegou a sua capacidade e fez o máximo. Eu lembro de uma história, teve uma igreja que nós frequentamos, que tinha um pipoqueiro na frente da igreja. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2011, esse pipoqueiro tinha um salário em torno de R$3.500. Era um bom dinheiro em 2011.
10 anos atrás. Só que você chegava, 1h30 antes do culto, ele parava o carrinho de pipoca dele. Um capricho maravilhoso, uma limpeza. E quando você comia a pipoca do cara, dava gosto de saborosa. Ele era um simples pipoqueiro da porta de uma igreja de um país de terceiro mundo. E Deus abençoou aquele homem grandemente. Aí tem pessoas que têm tudo e não fazem nada. É só destruição. Só anda para trás. Gente, entenda, é pecaminoso quando Deus te dá uma capacitação e você não faz. Nós vamos ver isso mais à frente. Isso é pecado. Tiago, irmão de Jesus, fala: aquele que sabe do bem que tem que fazer e não fez, já pecou. Nós temos capacidades, algumas delas são nossas. Por exemplo, eu estou aqui pregando porque Deus colocou um chamado na minha vida, mas juntamente com esse chamado, Ele me equipou. Então eu tenho que chegar aqui e dar o meu melhor. Lógico que existem umas milhares de pregadores muito mais capacitados do que eu, muito melhores. É só seguir os pastores que nós seguimos, vocês vão ver gente muito melhor, muito mais preparada, com domínio muito mais profundo. Mas uma coisa que não vai poder falar: quando eu estiver na mesma fila que eles, eu não vou ser nem o de 2 talentos, eu vou ser o de meio talento. Mas vou receber outro meio talento. Por quê? Porque com aquele pouco que eu tenho, eu procuro fazer o meu melhor. Porque eu sei que eu vou dar conta a Deus de cada palavra que eu estou falando aqui. E eu não posso me omitir. Da mesma maneira que vocês vão dar conta a Deus da vida de vocês. De cada atitude. De cada prioridade. De cada coisa acertada. De cada coisa errada. E quando esse dia chegar, para algumas pessoas não vai ser legal. Mas o que eu quero mostrar aqui, no corpo de Cristo tem lugar, desde o camarada mais inteligente, mais capaz, até o servo mais humilde. O que importa para Deus nessa questão é a intensidade. O que importa para Deus é o compromisso. O que importa para Deus é a garra de fazer o que tem que ser feito. Os dois aqui ganharam, gente, valor completamente diferente. Mas os dois foram da mesma maneira abençoados. E vão ter galardão no futuro, vão ter prêmio. Igual, porque fizeram o seu melhor. Você tem feito o seu melhor na sua única vida aqui na Terra? Uma segunda pergunta: na vida cristã, você tem feito o seu melhor? Ah, pastor, veja bem, olha, veja bem. Você vai falar para Jesus Cristo no dia do juízo final, não para mim. E quando você tiver cara a cara, se você vier com veja bem, você vai gaguejar um monte. E não vai saber onde vai enfiar a cara. E você vai estar diante daquele que sonda mentes e corações. E que conhece tudo aquilo que passa na sua mente, no seu coração. E que vai saber exatamente o que aconteceu em cada momento. Esse é o Deus Todo-Poderoso, aquele Deus de amor que te salvou, também é um Deus justo. O mesmo Deus que ama e salva é o mesmo Deus que é rigoroso, correto e justo. Você não pode tirar um dos lados, senão você para de adorar o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia tem esse doce equilíbrio entre ser um Deus justo, mas também ser um Deus amoroso. Se você não conseguiu fazer algo, puxa, Deus não deu, Ele vai saber o porquê. Se foi algo normal, não temos com que nos preocupar. Agora, se foi omissão, você sabia que tinha que fazer ou não fez,
a coisa vai começar a ficar parecida com o que vai narrar aqui na frente. Vamos continuar. Tomar um gole d'água. Versículo 24. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Gente, olha que interessante. Esse camarada deu prejuízo para o Senhor? Não, ele ganhou um talento, devolveu um talento. Ó, estamos certo, hein, chefia? Ó, valeu, fechou. Um talento, ganhei um talento devolvido. Beleza. Ó, inclusive, chefia, é o seguinte, ó, eu não sou bobo. Eu sei que o senhor é um homem duro, que o senhor colhe onde não plantou. Então, como eu não queria sujar minha barra com o senhor, eu enterrei o talento. Ó, tá aqui, tamo quites. Valeu? Valeu. Ou não valeu? Vamos ver o que a parábola nos fala. Versículo 25, não, 26. Respondendo, porém, o seu senhor, e disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Olha que na tua Bíblia tem um ponto de interrogação. O Senhor está respondendo com uma pergunta. Isso é muito importante, já vou te explicar por quê. Isso faz toda a diferença na interpretação dos fatos aqui. Entendeu? Vamos ler o 27. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Vamos fazer uma pausa aqui. Entenda. Quem é pai e mãe aqui vai entender o que eu vou falar. O servo mau não conhecia o Senhor. Gente, não tem nenhum indício na parábola aqui que esse senhor era um homem injusto. Ao contrário, mostra que ele era um senhor justo. Não tem nenhum indício da parábola que esse senhor fosse cobrar algo que não fosse possível. Da mesma maneira, nós sabemos que Jesus é justo. Jesus, o fardo dele é suave, o jugo é leve. Espero que eu tenha acertado a ordem. Não, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Isso. Aí o que acontece? Isso aqui mostra que esse servo não conhecia Jesus. Tanto é que ele já vem com uma mentira. Tanto é que ele já chega no acerto de contas com justificativa. Eu pergunto, na eternidade, nossas justificativas vão valer algo? A parábola responde, não. Porque Jesus pega ele na própria sabedoria. O que Jesus fala? Se você sabia que eu era um homem duro, que colho onde não plantei, tal, por que você não pegou o meu dinheiro e colocou no banco para dar juro? O que Jesus está falando aqui? Se você sabia do céu, se você sabia do inferno, se você sabia do novo nascimento, por que você não entrou pela porta da salvação? Em vez de ficar enrolando? Naquele dia não vai ter justificativa. Ou você nasce de Deus e tem vida eterna e tem uma vida coerente com aquilo. Ou você é um enganador e um enganado, nunca nasceu de Deus, acha que tem um relacionamento com Jesus e acha que as suas justificativas daquele dia vão ser úteis para você ser salvo. E você não vai ser salvo, porque olha o destino do servo mau. Versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger
de dentes. Eu pergunto novamente para os irmãos, qual é o local do universo na Bíblia que haverá pranto e ranger de dentes? Eu respondo, inferno, lago de fogo. Esse servo foi para o inferno. Nós sabemos pela Bíblia que alguém que nasce de novo não perde a salvação, não vai para o inferno. Então a pergunta é, se ele foi para o inferno, ele era salvo? Não. Por quê? Porque quem garante a minha salvação é Jesus. Eu gosto da ilustração do pastor Aloísio. O pastor Aloísio fala assim, olha, se você confia nesse seu bracinho fraco aí, para permanecer no caminho da salvação, você está ferrado, porque esse seu bracinho fraco uma hora vai fraquejar. Eu prefiro confiar no braço forte do Senhor, que me salvou. E que vai me manter até o fim. Eu também prefiro confiar no braço forte do Senhor. Entendeu? Agora, o que eu tenho que entender? Pelas obras eu conheço o servo. Os dois primeiros tinham obras dignas, obras de alguém salvo, obras de alguém... Gente, eu só consigo viver a vida cristã pelo poder do Espírito Santo. Se eu tentar viver a vida cristã no braço forte da carne, no meu intelecto, vai chegar um momento que eu não vou avançar daquilo. Eu vou ser um carregador de Bíblia, cantador de hino, frequentador de igreja e acabou. Vou morrer, vou para o inferno. Tranquilo não. Por quê? Você só consegue viver a vida cristã pelo poder do Espírito Santo. O que eu quero dizer nas 3 parábolas? É a hora de fechar para balanço. Cuidado, você pode estar se enganando. Você pode estar indo para o inferno e não parou para pensar. Sua vida cristã pode ser uma tremenda palhaçada. Sua vida cristã pode ser uma vida cristã infrutífera. Sua vida cristã pode ser uma vida cristã que não reflete a verdade bíblica. E se isso é assim, existe uma grande chance de você ser um religioso, convencidão, 2 vezes filho do inferno. Porque é simples, aquele que tem Jesus no coração vai colocar Jesus como primeiro em tudo. Nada concorre com Jesus, nada é contrário ao Senhor, nada é contrário à obra dele. Se a Bíblia me orienta, olha, você precisa ter um gênio melhor, qual é o meu papel? Vou melhorar meu gênio, vou me esforçar. Se a Bíblia orienta, olha, você precisa congregar, qual é o meu papel? Vou congregar. Se a Bíblia orienta, maridos, tratai vossas mulheres com entendimento, você vai fazer. Se a Bíblia orienta, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Aí você pensa, nossa, aquela encrenca de 2 pernas, eu vou ter que ser submissa. Bom Senhor, sapão está aqui, mas eu vou fazer a tua vontade. Me dá graça. Antes que eu dou a surra de Bíblia. Não, você é crente, você não vai fazer isso. Mas gente, para pensar. Sua vida está clara. Está aberta. Nós não sabemos, mas eu tenho como conferir. Eu tenho como saber o que estilo de vida eu estou vivendo. A pergunta aqui é, você é alguém salvo de verdade? Se eu pegar agora a sua vida, fizer um raio-x dela, eu vou ver obras e o estilo de vida de alguém salvo. Você pode ficar tranquilo. Que veja, o Espírito tem que testificar. E se essa minha pergunta está te incomodando, olha, isso é o Espírito Santo incomodando o seu coração, porque tem algo errado aí dentro. Tem algo que você não está fechando com a palavra. Quando a gente ouve uma palavra, aquela palavra nos incomoda. Uma palavra bíblica, né? Quando me é apresentada uma palavra bíblica, aquilo me incomoda, eu tenho que parar e orar. O Senhor está querendo me mostrar algo na sua palavra que eu preciso aprender ou que eu preciso mudar. E a questão aqui não é ter bom gênio, não é ganhar dinheiro, não é ter trabalho. A questão aqui é vida eterna, gente. Vida eterna. O inferno é terrível. É a eternidade apartado de Deus. O mundo aí fora não está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra aqui. Você está, porque a graça de Deus trouxe aqui.
Se Deus te trouxe aqui essa noite, porque era exatamente o que você precisava ouvir. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade de entender. O que eu tenho que fazer como cristão? Como que eu negocio com os talentos? Simples, quem pode responder? A palavra de Deus. Eu separei alguns textos aqui para a gente meditar neles juntos. Vamos abrir primeiro Mateus, capítulo 10. Vamos voltar um pouquinho no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Versículo 34. Diz assim, palavras de Jesus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Vamos fazer uma pausa aqui. O que Jesus está falando? Eu tenho que entender o contexto aqui. Gente, desde que Jesus veio, o nome de Jesus provoca briga. O nome de Jesus provoca guerra. O nome de Jesus provoca perseguição. As pessoas odeiam o nome de Jesus. Ou amam o nome de Jesus. O que Jesus está querendo mostrar? Olha, a partir da minha vinda agora, o mundo não vai ser mais o mesmo. Por causa do meu nome vai ter guerra, vai ter revolta, vai ter perseguição, vai ter gente que vai odiar e vai matar vocês. Dentro da sua casa, da sua família, você vai ter encrenca. Você vai falar do meu nome, vai ter gente da sua família que vai odiar mais a Jesus do que vai amar você. Entendeu? Vai ter gente que não vai te ouvir. Se você abrir a boca, você vai ter encrenca. Por causa do amor a Jesus Cristo, entenda, você vai ter resistência, vai ter gente que não pensa como você. O mundo nesses 2000 anos foi chacoalhado por causa do nome de Jesus. Vou te dar um exemplo. Vai lá num país árabe e chega no meio da praça e fala, eu amo a Jesus, e começa a pregar. Vai lá na China e começa a pregar. Vai na Coreia do Norte e começa a pregar. Eles vão fritar você vivo. Entendeu? É isso que Jesus está dizendo. E o que é pior, está mostrando que por causa das verdades bíblicas, você vai ter dificuldades, inclusive com a família. Pais entregando filhos. Filhos entregando pais. Gente, nos regimes comunistas isso acontecia demais. Nos países árabes, tem marido que entregou filho, entregou esposa. Gente, quem é pai aqui sabe o amor que você tem por um filho. Quem é filho aqui sabe o amor que você tem pelos pais. Você entregar para a morte. Isso acontece. Muito mais do que a gente pensa. Veja, por causa de verdades bíblicas, casais brigam. Às vezes a esposa chega para o marido e fala, olha marido, isso aí que você está fazendo não é bíblico. Isso aí que você está fazendo está errado. Aqui nessa casa mando eu, faço o que eu quero. É, legal, até a hora que você levar uma pancada bem dada do Senhor. Da mesma maneira, marido chega para a esposa, esposa, você está indo numa direção maluca. A Bíblia fala que eu tenho que liderar essa casa. Você está querendo tomar frente de tudo. A Bíblia fala que nós estamos juntos num projeto. Mas Deus me escolheu para ser o líder, para dar a última palavra. Que loucura que é. A mesma coisa o filho. Um filho rebelde tem muitos problemas. Um filho rebelde vai se machucar. E muitas vezes, quando o pai vai falar com o filho, coroa, deixa disso, vai falar isso lá no inferno. Aí vamos ver o coroa lá. Vamos ver a caretice. A hora que você estiver no lugar onde haverá choro e ranger de dentes. É essa a questão que está aqui.
Então Jesus está dizendo o seguinte: o amor da minha palavra vai abalar os relacionamentos do mundo e os relacionamentos pessoais. Aí você vira, não, pastor, mas tá beleza, pastor. Eu não tenho encrenca com ninguém. Então, ó, você é agente secreto do evangelho. Se você não tem encrenca com ninguém, você não está abrindo a boca para falar de Cristo. Se você não tem encrenca com ninguém, você não está confrontando ninguém na verdade da palavra. Aí não vai ter problema, é um mudo, não abre a boca. Não vai levar pedrada. Fica só limpando a janela, tudo limpinho, bonitinho. Começa a abrir a boca para falar as verdades que muita gente precisa ouvir na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Você vai ver o levante que vai acontecer na sua vida. Gente, se está tudo bem, abre o olho. Tem alguma coisa errada com a sua fé. Se você é um cara bem visto, não. Quem vai ser? O Jomar é um crente para frente. Jomar é jóia. O Jomar nem crente é, porque nem abriu a boca para frente. Não existe isso. Em algum momento o Jomar vai abrir a boca e falar, ó, fulano, o negócio é o seguinte, isso aí não faço não. Pô, porque não faz todo mundo? É, todo mundo faz, mas eu sirvo a Deus, não faço isso. É ou não é? Eu sou pelo correto. Pronto. Já vai arrumar encrenca. E isso é o nome de Jesus. E o texto continua, versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Vamos fazer uma pausa aqui. O que está falando aqui? Não tenha ídolos no seu coração. O que é um ídolo? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Entendeu? Por exemplo, vou usar o exemplo que eu já experimentei. Um filho entra numa direção que a palavra de Deus desaprova. Você tem que chegar no filho e falar, olha, aqui não. Aqui a gente teme a Jesus, a gente ama a Cristo e nessa casa a gente segue a Bíblia. Ah, não quero, vou me virar, vou cuidar da vida. Olha, não é minha vontade, mas passar bem. Tá vendo aquela chavinha ali na porta? É só girar ela 2 vezes e ó, pica a mula. Vai pagar suas contas. Mas aqui nessa casa a gente ama Jesus. E debaixo do meu teto, todo mundo que anda aqui vai andar debaixo da verdade bíblica. Mas meu filhinho, olha, é capaz que lá fora ele vai ter chance de ser salvo e voltar transformado. Qual é o problema de muitos cristãos? Eles idolatram o filho. Ou idolatram a sua família. E tudo é pretexto para não servir a Deus. Se você ama mais qualquer coisa do que Jesus, você é um idólatra. Você não está servindo a Jesus. Cristianismo é radical. Cristianismo não é para frouxo. Cristianismo não é para bobão. Cristianismo é para quem é firme. Para de se enganar. Para de tampar o sol com a peneira. Você vai destruir sua vida. O amor a Jesus Cristo tem que ser radical. Isso é negociar com os talentos. No nosso caso. E aí olha o que Jesus fala, encerrando o pensamento, versículo 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que Jesus mostra aqui? As nossas prioridades. Se a sua prioridade é a sua vida pessoal, você perdeu sua vida. Já era. Você está jogando ela na latrina. Você está jogando ela na lata de lixo. Se você vive uma vida olhando para o seu próprio umbigo, onde na sua escala de valores, primeiro projeto sou eu, segundo projeto sou eu, terceiro projeto sou eu, quarto projeto sou eu, quinto projeto sou eu, o sexto, legal, vamos botar aqui, Deus. Você acabou de perder sua vida, você é um louco. Entendeu? Porque aquele que nasceu de Jesus, ele tem a seguinte escala de valor. Quem nasceu de novo, quem é crente aqui, ó, o crente que vai para o céu,
O crente que tem segurança de salvação, a escala de valores dele é o seguinte: primeiro lugar Deus, segundo lugar Deus, terceiro lugar Jesus Cristo, quarto lugar Deus, quinto lugar Espírito Santo, sexto lugar Deus, 20º lugar Deus, 30º lugar Deus, e você, não, eu só estou contando aqui, eu sirvo a Deus e acabou. Nossa, pastor, que duro. Duro é passar a eternidade no inferno. Eu só estou lendo aqui o que Jesus falou. Se você correr atrás da sua vida, você perdeu. Agora, se você puser a prioridade certa, o que é tomar a cruz? Gente, tomar a cruz. Aqui é importante eu falar. Ai, minha cruz. Quem é minha cruz? Rodrigo. Rodrigo é minha cruz. Não é isso que a Bíblia está falando. Tomar a cruz é o seguinte: todas as vezes, entre outras coisas, né? Vou dar um dos exemplos. Todas as vezes que a sua vontade numa situação for contrária à vontade de Deus, o que você faz? Você abre mão da sua vontade e segue a vontade de Deus. Isso é tomar a cruz. Várias vezes na nossa vida cristã, nós vamos ter que chegar abrindo mão da nossa vontade. Senhor, eu estou com preguiça, não quero ir para a igreja. Mas você precisa ir para a igreja, você precisa congregar. Porque onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei presente. E a minha ordem, não é o meu pedido. Em nenhum lugar da Bíblia Jesus pede para você vir para a igreja. Jesus manda você vir para a igreja. Não sei de onde tiraram. Jesus pede, Jesus manda. Ele é seu dono, ele te comprou. Você não é mais dono da sua vida. Sabia que a Bíblia fala que você não é mais dono de você mesmo? Você não é mais dono. Não, eu sou dono da minha vida. Legal, eu sei que além de ser dono da sua vida, o diabo é dono da sua vida também. Porque ou Deus é dono da sua vida, ou você e o diabo são dono da sua vida. É o que a Bíblia ensina. Não me leva a mal, só estou lendo aqui. Entendeu? Em algum momento você vai ter que abrir mão do conforto. Em algum momento você vai ter que abrir mão do seu plano pessoal. Em algum momento você vai ter que abrir mão das suas prioridades. Mas se você fizer isso, por amor do nome de Jesus, você acabou de ganhar a sua vida. E você vai ter um verdadeiro sentido da sua vida, algo real, algo duradouro. Gente, vocês sabem, amo fazer trilha, amo pedalar, amo curtir a vida. Mas é o seguinte, Jesus tem que ser o primeiro. Como eu já falei para vocês, minha semana, como é que funciona? Bom, o que eu vou fazer além de quarta-feira e domingo? O que eu vou fazer além do meu devocional, da minha leitura bíblica diária? Minha agenda é assim, começa com as coisas de Deus. O resto é tudo secundário. E existem momentos em que eu estou cansado, que eu tenho que atender gente. Não só isso, vou atender gente que eu já falei 400 vezes para fazer uma coisa, a pessoa 400 vezes desobedeceu. E 400 vezes teve problema. Mas é meu papel. Deus me comissionou para isso, eu tenho que fazer. Sorrindo ainda. As costas doendo, sorrindo. E não estou reclamando, glória a Deus por isso. Boa coisa mesmo, eu estou querendo mostrar para você o que é real. Muda seu foco. O evangelho que é pregado aí fora não é evangelho, é o evangelho... Gente, fazer um parênteses aqui. Hoje eu estava ouvindo uma palavra do reverendo Augusto Nicodemos. E ele estava falando o que Deus requer dos crentes. E ele começou a palavra falando o seguinte: olha, se você pensa que você sendo cristão, você vai ter bênção, vai ter bem-estar, vai ser rico, vai ter coisa boa, isso não é cristianismo. E aí ele emendou com uma verdade que eu parei para pensar. Ele falou, se as pessoas no Brasil soubessem o que é ser cristão, as igrejas estavam vazias. Porque você só pode ser cristão para valer se você nasceu de novo. Se você nasceu da família de Deus. Porque no evangelho é casca grossa. É luta, é perseguição, é abrir mão do conforto, é abrir mão da vontade, é ser mal compreendido. É ter problema na família, é ter problema no trabalho, é ser o bobão, carregador de Bíblia. Só que Deus nos fala, aquele que perder a sua vida por amor de mim, acabou de ganhar. Então, o que é você fazer isso
Coloque sua vida na verdade bíblica. É isso que é perder sua vida por amor de Jesus, tomar a cruz. Como é que está meu casamento? Eu tenho um casamento bíblico? Não, então corre para consertar. Como é que está a minha criação de filhos? Eu tenho uma criação de filhos bíblica? Não, conserta logo. Como é que está a minha vida espiritual? Eu sigo o que a Bíblia me orienta? Não, preciso consertar. Isso é tomar sua cruz. Mas pastor, eu não quero consertar, eu não quero trabalho. Não foi esse o evangelho que pregaram para mim na primeira igreja que eu fui. Me falaram que eu ia viver bem, me falaram que eu ia viver em paz. Ninguém falou de esforço, ninguém falou de sacrifício, ninguém falou de perseguição. O pessoal só me falou que eu ia ficar bem, ia ser feliz, passar a eternidade com o bom Senhor e acabou. Só que não pregaram o evangelho para você. Isso não é evangelho. Embora, gente, na boa, né? Aqui nessa sala, todo mundo é frufru. Todo mundo vive bem. Podemos até ser pobre com luxo. Mas todo mundo vive bem. Então, veja, é um sacrifício que, sabe? Sacrifício vai ser lá no Apocalipse, quando você não vai poder comprar ou vender, não vai ter comida para comer. E se pegarem, arranca o seu couro. Aí você vai descobrir o que é o significado da palavra sacrifício, por amor do nome de Jesus. Sabe aquela guilhotina linda descendo com a lâmina? E só aquela cabecinha rolando? Ficando 4 minutos vivo? Separado do corpo? Aí você vai entender o que é perder a sua vida por amor do nome do Senhor. Deus não exige isso da gente. Estamos aqui todo mundo na boa, todo mundo trabalhou, casinha boa, carrinho, conforto, comidinha. Ah, pastor, mas eu queria comer picanha todo dia. Olha, difícil, hein? Você vive em que planeta? Em Marte? Sabe? Distorcer o evangelho. É o que Jesus está querendo mostrar aqui. E aí eu separei mais um texto também, no próprio evangelho de Mateus. Na verdade, na minha ilusão, eu separei 9 textos. Falei, eu estou pior que o Cranconato, não consigo acabar a mensagem. Ai, Jesus, tem misericórdia mesmo. Mateus 16. Mateus 16, versículo 24. Mas eu vou passar por esse texto rapidinho e vou no último para fechar em Romanos. Mateus 16, versículo 24 diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Até aqui. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? As pessoas estão correndo atrás do vento. As pessoas estão correndo atrás de coisas que vai tudo queimar, vai tudo ser destruído. Gente, vai chegar um momento na história humana que só vai ficar Deus. É lógico, essa terra vai ser restaurada, nós vamos viver aqui na eternidade, mas isso aí tudo após Deus. Vai fritar tudo. Adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua vida? Sabe aqueles velhos milionários? Fui moço e agora sou velho. O cara tem 92 anos, entupido de dinheiro, vai morrer, vai pro inferno. Aquele foi um grande homem, quantas empresas ele deixou. O que ele dará em troca da vida dele? É o que Jesus está falando aqui. Vão pegar todas as empresas, dar tudo para os pobres e ver se é possível ter a vida eterna com isso? A Bíblia fala que não. Corrigir prioridade. Agora, como é que eu consigo corrigir prioridade? Agora é o último texto. Vamos lá na frente, Romanos capítulo 12. Versículo 1.
A minha Bíblia está na página 1208. Algumas Bíblias são igual à minha, vai pegar tudo igual. A sua também é 1208? Sim. É. A do Jomar Malandro, do Jomar acho que é diferente a numeração. É. Romanos 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, primeira coisa, para pensar o que você tem feito com o seu corpo. Se o teu corpo é um instrumento de honra a Deus. Tem muita gente que se diz crente fazendo o que não deve com o seu corpo. Por bom entendedor, meia palavra basta. Entendeu? O que eu faço com o meu corpo físico é o meu culto racional. Eu tenho responsabilidade de viver uma vida digna, correta, limpa, de não envolver meu corpo em sujeira. Entendeu? Eu sou templo do Espírito Santo. O ser mais santo que mora no universo, criador do universo, habita em você. Corrigi a frase. Não é que mora, ele habita em você. Determinadas piadinhas que você faz, Jesus Cristo podia rir junto. Determinados programas que você assiste, você poderia sentar com Jesus Cristo e falar: Senhor, vamos assistir junto? Determinados vídeos que você vê na internet, porque a sua mente faz parte do seu corpo também. Você poderia, numa boa, chamar Jesus e falar: nossa, Jesus, vamos assistir esse programa que vai edificar a nossa vida. É o nosso culto racional. Cuidado com aquilo que você faz. Cuidado com aquilo que você põe os olhos. E cuidado com aquilo que você coloca os ouvidos. Isso é o seu culto racional a Deus. O resto é papo furado. O resto é religioso, vazio, que não serve para nada. Quem não toma cuidado com o que vê, com o que faz e com o que ouve, não está levando o cristianismo a sério. Está brincando de ser crente. E vai ter problema. E aí o texto continua, versículo 2. E não sedes conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que a Bíblia orienta? Você não pode ser alguém amante do mundo e que quer viver igual ao mundo. Você não vai conseguir. É impossível. Você pode até ter uma roupa, você pode até ter uma casa, você pode até ter um carro, você pode até ter um trabalho, mas em todas essas coisas, a sua postura é de crente. Até para se divertir, você se diverte como um crente. Você não pode tomar a forma do mundo. Conformar aqui é tomar forma. Não é que lá, não me conformo com esse mundo. Não é isso. Não torça a Bíblia. É tomar forma. Gente, se você é um crente mundano, você está entrando num caminho terrível, num caminho errado. Você vai se machucar. E aí entra a pergunta. Você é um crente mundano ou você é um mundano que pensa que é crente? Porque se eu for um crente mundano, talvez até seja melhor pedir a Deus, recolhe logo, já vou para a glória, estou salvo. Agora, se você é um mundano que pensa que é crente, a coisa está feia pro seu lado. Se você tem o coração lá no mundo, nas coisas lá do mundo, você tem que parar para avaliar qual é seu relacionamento com o mundo. Gente, na boa, quem anda comigo sabe que eu sou uma pessoa normal. É só andar comigo. Vai lá fazer uma trilha comigo, ou vai pedalar, você vai ser um cara normal, dá risada alto, acha as coisas bonitas, acha as coisas legais, passa um carro bacana, pô, carro bacana, legal. Não tem nenhum problema. A questão é o seguinte, meu coração não está naquilo. Porque quando eu estou andando de bicicleta, meu foco é o Senhor.
Quando eu estou me divertindo, sempre vira e mexe, o Senhor vem ao meu coração. Quando eu olho uma paisagem bonita, eu falo, puxa Deus, como o Senhor é poderoso, que coisa linda. Agora, o grande problema é que a igreja brasileira é um monte de gente mundana que pensa que é crente. A pergunta dessa noite: você é um crente mundano ou você é um mundano que pensa ser crente? Porque o resultado eterno é completamente diferente. Se você é alguém que não nasceu de novo, com certeza você é mundano. Só que se você é alguém que não nasceu de novo, e você vai estar cara a cara com o Senhor. E quando esse dia chegar, vai ser irremediável. Você vai tomar um servo mau e negligente. Sabia que nas parábolas, o termo que é usado, lançado fora, é fulminá-lo, cortá-lo em dois. É um dos poucos lugares do Novo Testamento onde aparece essa palavra, cortá-lo em dois. Falado por Jesus. Naquela época, quando alguém era cortado ao meio, era um dos piores tipos de morte que tinha. É isso que Jesus está falando para aquela pessoa que é mundano e pensa que é crente. Gente, é momento, é a hora de parar de brincar de ser crente. Os avisos foram enormes. Você que pegou todas as palavras, foi avisado. Vou falar novamente, se eu fosse você, chegava em casa, durante essa semana, ouvia de novo essa palavra, as 3 palavras. Fazia um exame de consciência. Rasgava a camisa para Deus. Senhor, eu sou isso aqui. Me ajuda. Eu quero passar a eternidade contigo. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida de verdade. Eu tenho um monte de problema, mas a minha confiança não está em mim, a minha confiança está no Senhor. Porque eternidade é coisa séria. E na volta do Senhor só vai ter 2 grupos. O salvo e o condenado ao inferno. Simples assim. Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Vindo após isso, o juízo. Com quem que você pretende passar a eternidade? Com Deus? Então para, pensa, refleta e toma uma atitude. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, Pai, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos ensinando como viver uma vida cristã verdadeira, que o Senhor venha nos dando graça, que o Senhor venha nos capacitando a ter transformação de vida, a acertarmos os nossos valores, a corrigirmos os rumos da nossa vida, que nós possamos, Senhor, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa carnalidade, vivermos uma vida que te agrada. Senhor, não queremos passar a eternidade longe de ti. E para isso, precisamos do novo nascimento. E através dele, vivermos uma vida cristã verdadeira. Sê conosco, vem com o teu poder, vem com a tua graça e transforma-nos, Senhor. Muda tudo em nossa vida. Que nós possamos estar andando em paz, com a consciência limpa, com a consciência tranquila, de que temos o presente da vida eterna e que vivemos uma vida onde o Senhor é o primeiro. Eu oro essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.